Boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa live Personalidades, hoje, dia 16 de julho, com a honrosa presença do presidente Michel Temer. Eu já expliquei ao presidente, mas quero reforçar que o LIDE Ceará é constituído pelos maiores empresários executivos do Estado, que estão nos acompanhando agora aqui nessa live, nesse encontro. São empresários de todos os setores da economia que participam ativamente dessa agenda muito exclusiva que o LIDE vem possibilitando ao Ceará, desde o seu nascedor. Ressalto novamente, falo, como já falei há pouco, que o LIDE Ceará iniciou suas atividades em meados de 2016, portanto, presidente, fomos para e passo convivendo com o seu governo, inclusive trazendo aqui nomes de grande expressão do seu ministério, como o ministro do Trabalho à época, Ronaldo Nogueira, o Meirelles, que inclusive anunciou sua candidatura a presidente no dia do nosso evento aqui no Ceará, como também, recentemente, já nas lives, esteve conosco o nosso amigo e admirável cearense Mansueto Almeida, e nas últimas semanas, o nosso amigo Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, isso para citar somente alguns nomes que participaram do seu governo e carregam consigo parte do legado liderado pelo senhor. Mas, quando lhe fiz o convite, imaginei que esse momento conosco seria uma grande oportunidade de darmos um mergulho na história recente do nosso país, para podermos tentar entender o que está acontecendo hoje, mas especialmente trazendo sua análise com expertise de já ter dirigido essa grande nação que é o Brasil. Percebemos também que é muito importante podermos discutir esse momento que vivemos com pessoas que tenham essas características do equilíbrio, da serenidade, do diálogo, que inclusive sempre estiveram presentes em sua vida pública, especialmente nos momentos mais difíceis, observando que o senhor nunca se furtou ao debate, a entrevistas, mesmo nas maiores crises políticas, o que trouxe uma segurança para o Brasil. Então, antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que enviem suas perguntas através do chat. Eu farei agora a apresentação do presidente Michel Temer, depois ouviremos sua exposição inicial. Presidente, fique muito à vontade com relação ao tempo, com relação a esse momento inicial de exposição, e, na sequência, nós seguiremos para as perguntas. Michel Temer nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Tietê, formou-se em Direito pela USP, depois fez doutorado na PUC de São Paulo, foi procurador-geral do Estado de São Paulo em 2 ocasiões, no governo Montoro e depois no governo Fleury. No governo Montoro também foi secretário de Segurança Pública e, na sua atuação na segurança pública, teve a oportunidade de inaugurar a primeira delegacia da mulher em 1985. Depois teve mais uma passagem como secretário de Segurança Pública no governo Fleury, foi eleito 6 vezes deputado federal, também teve uma participação na Assembleia Nacional Constituinte e, por 3 ocasiões, foi presidente da Câmara dos Deputados. Foi também apontado diversas vezes pelo DIAP na lista dos mais influentes deputados federais do país, sendo que várias vezes recebeu a indicação como deputado mais influente. Foi presidente nacional do PMDB, depois candidato e eleito vice-presidente da República com a ex-presidente Dilma Rousseff, e em 12 de maio de 2016 assumiu a presidência do país, exatamente quando iniciou o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Governou o país por pouco mais de 2 anos e 6 meses, porém, mesmo neste curto período, com sua habilidade e conhecimento com o Congresso Nacional, conseguiu avançar em temas muito importantes que o país necessitava já naquela época e que não haviam avançado. E aí eu fiz uma relação aqui de algumas medidas e atos e ações que foram muito relevantes, presidente. Eu citaria aqui a reforma trabalhista, a lei da terceirização, a lei do distrato, que foi muito importante para o setor imobiliário e da construção civil, a lei das estatais, uma reforma que é muito pouco falada, que é a reforma do ensino médio, que foi conduzida, inclusive, por mais um excelente quadro do seu governo, que foi o ministro Mendoncinha, da Educação. Também é muito importante destacarmos a instituição do teto de gastos, essa principalmente nós não podemos esquecer, porque foi aí que se viabilizou a regularização da questão fiscal no Brasil. Cito ainda o Renova Bio, tema que vem sendo muito discutido agora nos últimos dias,
a queda na taxa de juros, que diminuiu o aumento do endividamento do país, e tantas outras ações e medidas. Além disso, e não menos importante, a pauta da reforma da Previdência nasceu no seu governo. Foi encaminhada e prestes a ser votada, mas por questões políticas acabou não prosseguindo, porém, no seu governo, o tema virou pauta no país, sendo inclusive discutido pelos pré-candidatos na última campanha presidencial, o que culminou num compromisso e na necessidade de aprovação da mesma no ano passado. Devo destacar também que o constitucionalista Michel Temer, segundo o site da Conjur, é um dos nomes mais citados no Supremo Tribunal Federal, o que também permitiu um bom relacionamento com o Judiciário. Presidente, mais uma vez expresso a nossa honra em recebê-lo. Ao ler seu currículo, fico certa de que o senhor nos legou grandes avanços e falar hoje de sua experiência entre o Legislativo e o Executivo, somada à sua formação jurídica de origem, pode nos dar uma das visões das mais privilegiadas sobre o modus operandi dos três poderes. Então, eu quero inserir o nosso diálogo, obviamente, no momento em que vivemos hoje, com uma crise sanitária, a crise econômica, uma crise também política no Brasil, inclusive num ambiente desarmonioso em alguns momentos entre os poderes da República. O senhor que conviveu com isso, o senhor que conviveu com vários momentos históricos do país, como, por exemplo, esteve presente quando do afastamento de 2 presidentes da República e sabe o risco político que uma situação como essa causa ao Brasil e a nossa necessidade de termos realmente uma estabilidade. Lembro também que o senhor teve que montar um governo de coalizão, chamando as principais lideranças políticas, e tudo isso muito rápido para dar sequência ao que ocorria no país, além de tentar resolver num período muito curto que de ruim precisava ser equacionado e que afligia a sociedade brasileira. Então, é com grande satisfação que lhe passo a palavra para fazer essa análise, usando as suas palavras, entremeando experiências de sua trajetória na vida pública. Presidente. Muito obrigado, Emília. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza do convite para que eu falasse ao Grupo GID, né, que tem essa expressão hoje, que não é apenas nacional, mas internacional. Tenho tido o prazer de falar com vários setores do Grupo GID, mas hoje tenho um prazer renovado de estar com vocês aí no Ceará, sob a sua liderança e com a condução que você faz muito, muito delicadamente. Aliás, eu agradeço, é o segundo ponto, a gentileza com que me apresentou, não é? Eu até, quando você fazia a apresentação, eu disse, realmente, acho que eu fiz muita coisa, não é? Mas eu agradeço muito a delicadeza da sua apresentação. E creio, viu, Emília, se me permite, parece que eu tenho um período inicial para fazer uma breve exposição de 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos, né? Fique à vontade, né? Nós previmos 30 minutos, mas o senhor fica muito à vontade. Pois não. Eu creio sempre nesses encontros, e hoje está muito na moda essas lives, né? Mas a parte mais entusiasmante, digamos assim, não só para mim, mas também para quem assiste, é o momento das perguntas. O momento das perguntas é o momento em que aqueles que nos assistem revelam as suas preocupações que gostariam de ver respondidas, né? Mas, com a sua sugestão, eu vou fazer um brevíssimo apanhado, né? Primeiro, eu quero dizer sobre um foco histórico-constitucional do nosso país, para chegar até os dias atuais, e depois uma brevíssima análise dos dias atuais sobre o foco jurídico e sobre o foco constitucional. Portanto, serei, digamos assim, econômico nas palavras, né? Mas pretendo que direi algumas trivialidades apenas para encaminhar o nosso raciocínio. Então, interessante, viu, Emília? Você sabe que o Brasil, em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto que eu quero tocar, ele tem uma tendência para a concentração de poder, para a centralização do poder, que é uma coisa extraordinária. E isso vem, não é de agora, não, isso vem do Brasil colônia. Eu apenas recordo, lembro, né, historicamente, que o primeiro passo de uma certa centralização foi as chamadas capitanias hereditárias. Depois das capitanias hereditárias veio o governo geral, que era tudo centralizado, centralização, ainda no Brasil colônia. Depois passamos pelo vice-reinado unido a Portugal, quando Dom João VI veio para o Brasil, e sequencialmente para o Império. Mas no Império nós tivemos um Estado unitário, portanto uma concentração de poder. E sobre ter um Estado unitário, que administrativamente significa o poder exercido de um foco único, né, o poder central, também aquela Constituição
em 1824, estabeleceu o chamado poder moderador, que, no dizer dela, a Constituição, de 1824, era a chave política do Império e a ele, poder moderador, incumbia velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Eu até dou um dado muito curioso, um dado histórico, que eu sempre detectei, que é o seguinte: em 1824, nós estávamos muito próximos digamos assim, daquele movimento revelador dos direitos individuais, vide a independência americana, que era de 1776, com uma declaração de cidadania, né? E a Revolução Francesa de 1789, que trouxe uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. De fora a parte, aqueles vários episódios do sistema inglês, que pouco a pouco foi dando uma participação cada vez mais ampla para o povo inglês. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos próximos do absolutismo. Então, veja que essa Constituição de 24, ela amalgamou, digamos assim, alguma coisa do absolutismo com a teoria dos direitos individuais. Veja que a Constituição adotou a separação de poderes, ou seja, órgãos exercentes de funções, mas, ao mesmo tempo, estabeleceu o chamado poder moderador, né, que dava um poder supremo ao imperador. É claro que Dom Pedro I ficou por um certo período, veio Dom Pedro II, que era um homem vocacionado, interessante para um sistema democrático, né? Tanto que o parlamento no Império, especialmente naquele período, funcionou muito ativamente, né? Até que veio, e portanto não usou, digamos assim, soberanamente ou autoritariamente o poder moderador. Mas veio a República, em 15 de novembro de 89, e a República, não é, Emília, ela não veio apenas a República, veio também a Federação. A descentralização do poder se verificou naquela data, com aquele ato institucional chamado Decreto número 1, de 15 de novembro de 89. E, sequencialmente, veio a Constituinte de 91, 1891. Interessante você examinar a Constituição de 91, e eu acho importante dar esse breve histórico para nós compreendermos as coisas, né? Você pega de 91 a 1891 a 1930, em face de uma vocação, aquela vocação concentradora que nós temos no nosso país, na nossa cultura política, né? Nós tivemos problemas mais problemas, até revoluções internas, no período de 1891 a 1930. Até que, finalmente, em 30, inaugura-se um fenômeno que leva a uma forte centralização do poder, não é? Em 1930. Embora permeado por duas constituições, a Constituição 34, que durou pouquíssimo tempo, menos 3 anos, e a Constituição de 37, esta já com dizeres realmente autocráticos, autoritários, né? Que perdurou até 45. Quando vem 45, interessante, quando cai o nazismo, o fascismo na Europa, também os ventos democráticos sopraram aqui no Brasil, e com isso caiu o regime centralizador, concentrador de poderes, e inaugurou-se uma nova Constituinte, que resultou na Constituição de 1946, e uma Constituição realmente inspirada nos direitos individuais mais preciosos, né? Portanto, em princípio, foi um grande avanço em 46. Mas, coincidentemente, não havia uma coincidência entre aquilo que a Constituição estabelecia, ou seja, a Constituição formal, e a vida real do Estado, ou seja, a Constituição real, né? Então, a Constituição formal, o escrito dizia uma coisa, o que acontecia no cotidiano era outra, tanto que, recordo apenas, de 1946 a 1964, só crises e mais crises. Basta dizer que, quando Getúlio tragicamente faleceu, Café Filho não pôde tomar posse, né? Veio Carlos Lula, depois Carlos Luz, o Nereu Ramos, né? Uma dificuldade estupenda, só crise sobre crise, né? Quando Jango foi assumir a presidência, tivemos que dar um jeitinho brasileiro, criar o parlamentarismo para poder o presidente, o vice-presidente assumir. Então, eu quero dizer, crise sobre crise. Até que essa vocação centralizadora que nós temos resultou no movimento 64. Em 64, novamente, um ato institucional, que depois foi numerado sob número 1, estabeleceu um regime concentrador, cuja concentração máxima se deu com 1968, com o ato institucional número 5. Então, o que acontece? Interessante, eu estou dizendo que isso é uma vocação da cultura política brasileira. Isto perdurou de 64 até praticamente 88, quando nós, daí sim, 87, 88,
nós instituímos uma constituinte democrática, foi até meu primeiro mandato como deputado federal, não é? E daí nós conseguimos estabelecer uma Constituição extremamente democrática e participativa. Eu registro até, e essa simbologia tem significado, você sabe que na ciência política, a ideia de Estado de Direito e Estado democrático tem mais ou menos a mesma acepção. Mas como nós saímos de um regime fortemente concentrado, nós quisemos enfatizar, e enfatizamos, a democracia. Nós temos o Brasil um Estado democrático de direito. Bastava dizer Estado democrático, Estado de direito, mas é Estado democrático de direito. Primeiro ponto. Segundo ponto, que resulta dessa nossa Constituição, é que nós soubemos, na verdade, amalgamar os princípios do liberalismo com os princípios do socialismo. Além do que, nós fizemos um capítulo dos direitos individuais que o mundo não conhece igual. Nós temos lá no artigo 5º, Emília, 78 incisos reveladores dos direitos individuais, e interessante, é uma enumeração exemplificativa, ela não é exaustiva, porque logo no parágrafo 1º ou 2º desse artigo está dito, olha aqui, o elenco aqui revelado dos direitos individuais não impede a invocação de outros, derivados do sistema constitucional ou de tratados de direitos humanos que tenham sido aprovados pelo Brasil. Então, veja, o que é que eu digo? Esses três dados, liberalismo, socialismo e direitos individuais, foi uma mistura que, a meu modo de ver, revelarei logo adiante, acabou dando certo no nosso país. E veja, só para exemplificar, no caso do liberalismo, eu posso dizer que nós aqui incentivamos a iniciativa privada, não é? Incentivamos a propriedade, não é? Embora subordinada ao bem-estar social, mas incentivamos uma série de dados que são próprios do liberalismo, como do liberalismo é também a este catálogo dos direitos individuais que acabei de mencionar. E, por outro lado, regras sociais. Nós temos um capítulo no texto constitucional que se abre dos direitos sociais. E daí vem coisas que, em rigor, até poderiam estar na legislação ordinária. E, no passado, ali se achavam. Como no artigo 7º da Constituição, existem os chamados direitos dos trabalhadores, que estão lá no texto constitucional. Direitos aparentemente triviais, mas importantes, auxílio maternidade, auxílio paternidade, auxílio doença, 13º, salário mínimo, etc. Tudo previsto no texto constitucional. Ora bem, por que eu digo isso? Porque esta mistura que se fez desses vários sistemas é que tem nos permitido, na Constituição atual, dizer interessante que pela primeira vez no Brasil, nós somos juridicamente e até politicamente uma nação muito jovem. Nós não temos 32 anos ainda, se eu contar de 5 de outubro de 88 para cá, não é? E, entretanto, ela está coincidindo os seus dizeres, na grande maioria das vezes, com aquilo que acontece na vida do Estado. E eu digo isso porque muitas vezes me perguntam, o senhor acha que a democracia corre risco no país? Aqui eu dou um dado concreto, né? E eu penso que não. Mais do que pensar, eu tenho certeza que não. Porque as instituições no Brasil estão funcionando, e funcionando nos termos da Constituição. Temos que tomar cuidado, temos que nos preocupar com desvios de natureza institucional, sem dúvida alguma. Devemos nos preocupar, mas não devemos temer que isto nos leve, inevitavelmente, a um sistema autoritário. E eu digo isto porque também é interessante na consciência histórico-constitucional brasileira, as pessoas, e por isso eu fiz aquele breve histórico, a cada 20, 25 anos, querem um novo Estado, uma nova Constituição. É interessante, eu pego em 91 para cá, você vê a cada 15, 20, 30 anos, um novo Estado. Como se, digamos assim, uma nova regressão constitucional fosse capaz de acertar todo o país. No dia que eu me lembro, quando estava na Constituinte, faço um pequeno corte, eu me lembro que as pessoas imaginavam que no dia que promulgasse a Constituição, o céu ficaria azul, não haveria desemprego, não haveria insegurança pública, não haveria litígios, e não é assim. Nós sabemos que quando uma ordem jurídica se estabelece, ela leva um bom tempo para se implantar em definitivo. Ora bem, no Brasil, quando eu falo, nós temos 32 anos, ela vem se implantando. Eu dou um exemplo muito concreto, porque eu não quero também ficar só na teoria, né? Eu dou um exemplo muito concreto, Emília, quando, muito recentemente, primeiro que nós tivemos, veja bem, nós tivemos nesse período 2 impedimentos
de presidentes da República que transcorreram normalmente, não é? Foram, o vice assumiu, etc., que foi o caso, diferentemente do passado, quando eu relatei que o vice tinha dificuldade para assumir, quando caiu o primeiro presidente, o presidente Itamar Franco assumiu, mais recentemente, quando caiu a senhora ex-presidente, eu assumi. Com isso, eu quero dizer que há uma certa normalidade institucional no país. E dou um exemplo, volto a dizer agora, mais concreto. Você sabe quando o ex-ministro da Justiça deixou o cargo, ele fez uma declaração ao meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos, dizendo umas coisas lá do presidente. O presidente, às 5, 6 horas da tarde, veio a público também, e também publicamente disse quais eram as concepções dele, de alguma maneira contestou, contraditou a palavra do seu ex-ministro da Justiça, e aí surgiu uma dúvida: quem é que está falando a verdade? Né? O que a instituição democrática exige? Que se investigue. Pois bem, no dia seguinte, o Procurador-Geral da República imediatamente entrou com um inquérito perante o Supremo Tribunal Federal. Foi para o ministro Celso de Mello, que também imediatamente tomou todas as providências cabíveis. E o processo está caminhando. Eu quero com isso significar que as coisas estão caminhando no país. E você, na sua fala, você disse bem, nós temos uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica e, de igual maneira, uma crise política. Né? Não temos ainda uma crise institucional, porque esta que é perigosa. É o embate entre as instituições que cria uma tal desarmonia no Estado que pode resultar em um golpe, digamos assim, uma manifestação não democrática. Né? Mas isso nós não temos. Nós temos, volto a dizer, a crise sanitária, a crise econômica e a crise política. Né? E por quê? Interessante, quando se fala da crise sanitária e da crise econômica, né? Eu sempre digo, né, até de forma repetitiva até, que nós temos neste momento, entre dois valores, a economia e a vida, nós temos neste momento que dar relevância à vida, porque a vida vai e não volta. Né? Você vê, são mais de 72, 73 mil óbitos já no nosso país, e isso não para de crescer. Então, o que o Estado brasileiro tem que fazer como um todo? Ele tem que dedicar todos os seus valores, todo o seu esforço, né, financeiro, político, para combater a pandemia. E neste particular, neste tópico, eu quero dizer que o correto seria a aliança de todos. A palavra para combater a pandemia chama-se unidade. Unidade de ação, unidade de propósitos, unidade não apenas de desejos. Né? E nesse sentido, eu tenho dito com muita frequência, Emília, o presidente haveria de chamar os governadores, né? Chamar o presidente da Casa, da Câmara, do Senado, e mesmo o presidente do Supremo, porque muitas questões vão parar no Judiciário, chamar os partidos políticos, né? Inclusive os da oposição, porque este vírus ele não escolhe o partido A, B ou C, ele penetra em qualquer indivíduo de qualquer partido. Né? Não há essa distinção. Então, o que acontece neste momento? Todos têm que se unir reunificadamente para dizer, vamos combater a pandemia, vamos trabalhar juntos. E isso significa um trabalho conjunto, não só sob o plano orgânico, quer dizer, nos poderes legislativo, executivo e judiciário, como também no plano territorial, ou seja, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Porque o poder, aqui eu faço um corte no Brasil, o poder é do povo, né? Está dito na Constituição. Eu fui presidente da República, eu não tinha autoridade direta, eu tinha autoridade constituída. Como autoridades constituídas são todas aquelas que ocupam funções públicas no país. Então, que volto a dizer, a regra, quem tem poder é o povo. Então, você diz assim, neste momento, todos têm que se unir para combater a pandemia. E, sequencialmente ainda, unir também para conseguir uma certa recuperação da economia. Porque a recuperação da economia não diz respeito apenas a este governo, diz respeito ao Estado. E aqui se faz uma pequena distinção entre as questões de governo, que é o que está no poder agora, e as questões de Estado, que é aquilo que vem depois. Porque hoje é fulano que ocupa o cargo, amanhã pode ser Beltrano, que é da oposição hoje. Né? Eu, quando você relatou as reformas que eu fiz, interessante, viu, Emília, sem embargo de ter tido uma grande oposição assim que assumi, e eu achava legítima a oposição, porque, afinal, os que perderam o poder tinham o direito de opor-se ao meu governo.
Mas muitas e muitas vezes eu chamei não só os partidos, porque eu governei com os partidos políticos, com o Congresso Nacional, como também os da oposição. E disse, olha, minha gente, hoje sou eu que estou aqui, amanhã pode ser vocês. Esta questão, digamos, da modernização trabalhista, a questão do teto dos gastos públicos, que parte, não é, Emília, de uma concepção trivial. Você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você ganhar 2, gasta 4, no fim do ano você tem um problema econômico, financeiro. Né? De igual maneira, o Estado. Se você arrecada 100 e gasta 200, você vai aumentando um problema seríssimo econômico-financeiro para o Estado. Então, quando se tratava dessa matéria da teto dos gastos públicos, quando se tratou da reforma do ensino médio, eu chamava gente da oposição, dizia, amanhã são vocês. Isso aqui é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. De igual maneira, você mencionou a questão da Previdência Social. E olhe que no começo foi uma guerra brutal. E eu fui vítima até de setores mais privilegiados do funcionalismo público que tramaram até uma trama para tentar me derrubar. Mas foi uma coisa feroz, foi feroz. E, além de alardear, que na verdade diziam coisas, eu liberei todos, né? Diziam coisas do tipo seguinte, o Temer está propondo uma aposentadoria em que o pobre só vai se aposentar quando fizer 90 anos. Né? Aquilo foi uma luta, porque aquilo pegou setores os mais variados, até setores da igreja. Eu tive que fazer contato com os cardeais em várias oportunidades para explicar. Eu disse, pelo amor de Deus, leiam a proposta da Previdência Social. Mas o fato é que, de fora a parte, aquela tentativa de me derrubar, e tudo, não foi possível, não conseguiram, não é? Mas eu compreendia a oposição, porque esse é o sentimento democrático. Não é? Mas, volto a dizer, em certos temas eu chamava e dizia, vamos trabalhar juntos, isso daqui. E muitas vezes deu certo. Até confesso, se não fosse essa minha possibilidade de diálogo, um diálogo que eu não só é do meu temperamento, como também é da vivência que eu tive na Câmara dos Deputados, né? Afinal, não é possível, não é fácil ser eleito 3 vezes presidente daquela casa. Então, eu dialogava muito e tinha bom contato com todos. Né? E aquilo facilitou muito, porque eu trouxe o Congresso para governar comigo. Mas por que eu trouxe o Congresso para governar comigo? Porque, na verdade, só para saber o horário aqui, não exagerar. Tá bom. Na verdade, digo eu, mesmo no presidencialismo, você sabe que não é só o executivo que governa. Sabe por que as pessoas pensam que o presidente manda em tudo? Por causa daquela visão cultural, política que nós temos de concentração do poder. As pessoas acham que o presidente pode tudo. E o presidente é quem menos pode. Sabe por quê? Porque a Constituição diz o seguinte, volto a dizer, quem tem poder é o povo. Quem vocaliza a vontade do povo é a lei. E quem produz a lei é o legislativo. Né? Então, o executivo precisa ter consciência de que ele tem que trabalhar junto com o legislativo. Os dois trabalham juntos. É por isso que eu trouxe o Congresso para governar comigo. E olha, sem embargo de não se tratar de um governo de 4 anos, de 8 anos, mas apenas 2 anos e meio, como você registrou, nós fizemos coisas fundamentais no país. E quando se diz assim, mas caiu a inflação, caíram os juros, ele não cai por uma, digamos, iluminação divina. Ele cai pelo conjunto das coisas que estão sendo feitas. Eu, quando assumi o governo, eu tinha um PIB negativo, um produto interno bruto, de menos 3,6%. 1 ano e 7 meses depois, nós tínhamos um PIB positivo de 1,3%. Eu até ressalto muito esse tema, viu, Emília? Porque muitas vezes se diz, mas nós vamos ter um PIB negativo agora de 6%, 7%, 8%. Eu digo, olha, é grave, nós temos que nos preocupar, mas não é insuperável, porque eu dou o meu exemplo. Se eu sair de menos 3,6 e fui para 1,3 positivo, você veja que a economia é recuperável. Não é? Então, digo eu, você precisa ter um entrosamento, um diálogo, isso que exige a democracia, com o Congresso Nacional. Não pode hostilizar o Congresso. E, evidentemente, muito menos o Judiciário, porque o Judiciário é aquele que, no dizer da Constituição, ele é imparcial, ou seja, é imparte. Ele é não parte interessada no litígio. Tanto que um membro do Judiciário não pode, digamos, ajudar o advogado, ajudar quem seja, porque ele é em parte, ele não é parte interessada no litígio. Se eu tenho direito meu agredido, eu sei que posso ir a um dos órgãos do poder e dizer, olha aqui, estão ferindo meu direito, eu quero que haja uma declaração
de preservação dos meus direitos, né? Por isso que o judiciário, ele primeiro, ele só age provocadamente. Ele é inerte, chama-se inerte, né? A jurisdição é inerte. Ela só age se houver provocação, né? Então, também não se pode agredir o Supremo Tribunal Federal e não se pode agredir o Congresso Nacional. E quando se os agride, está se agredindo a democracia. Porque a âncora da democracia, né? O fundamento da democracia, reside, primeiro, na ideia de que o poder não é do soberano, nem do presidente, nem de ninguém, é o poder do povo, né? Segundo, a separação de poderes, a separação dos órgãos de poder que vão exercer funções de maneira independente, e veja que curioso, Emília, porém de maneira harmoniosa. A Constituição não diz apenas que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Até digo eu com muita frequência, quando há uma desarmonia, o que está havendo é uma inconstitucionalidade, porque é uma desobediência ao texto constitucional. E eu não sou mais, mas quando eu era autoridade pública, eu tinha consciência desse fato. Eu tinha que ter diálogo, harmonia com todos os poderes, conversar muito. Erra-se nos poderes? Claro que se erra. Os poderes são ocupados por seres humanos, que são naturalmente falíveis, mas não se pode impedir o diálogo, não é? Eu até muitas vezes dizia assim, o Temer recuou, o presidente recuou. O recuo, ele é próprio, digamos assim, é próprio da democracia, porque na ditadura não, na ditadura o ditador não recua, né? Eu me sirvo sempre das palavras do ex-presidente Juscelino, que dizia, eu não tenho compromisso com o erro. Se de repente errei, eu recupero, volto atrás, não é? Então isso é muito importante. Eu estou dizendo tudo isso, e não quero passar, já estou vendo que estou com meia hora aqui da fala, né? Mas eu quero dizer tudo isso porque é fundamental isso, de cumprimento da Constituição. E olha, só para dizer, neste momento que nós temos do país, de muita controvérsia, de muita contrariedade, e até, se me permite, até de certos ódios, né? Ódios entre pessoas, ódios entre instituições, nós temos que olhar a Constituição e dizer, interessante, a Constituição fala na palavra paz e pacificação inúmeras vezes. No preâmbulo da Constituição, o preâmbulo vem de pré-ambulare, quer dizer, antes de caminhar, antes de chegar no texto. Já há duas vezes a palavra paz e pacificação, né? Tanto na ordem interna como na ordem internacional. Quando a Constituição diz assim, olha aqui, não pode haver diferença de sexo, raça, cor, idade, o que está dizendo? Unam-se todos, não é? Ou seja, buscando a paz entre todos os setores. Quando você não pode, como no caso da Constituição brasileira, usar os artefatos nucleares para fins bélicos, mas apenas para fins pacíficos, o que significa isso? É paz, não é? E nós temos tudo isso no texto constitucional. Basta que se cumpra a Constituição. Então, Emílio, eu quero, neste primeiro momento, já passando os 30 minutos, eu quero parar por aqui para aguardar as perguntas, que acho que é a parte mais interessante do nosso encontro, né? Isso, presidente, quero lhe agradecer. Realmente, essa questão da paz, desculpa, e do diálogo é o que, de fato, nós precisamos nesse momento. Então, eu quero lembrar só antes de iniciar os meus comentários e as nossas perguntas, que os nossos participantes, os nossos filiados do LIDE Ceará podem também enviar perguntas através do chat, como também a imprensa que já está, inclusive, encaminhando. Então, eu queria começar, eu vou pontuar aqui, fazer algumas provocações e nós vamos discutindo. Recentemente foi divulgado um projeto chamado Pro Brasil. Sem entrarmos no mérito dessa proposta, mas lembrando do documento Ponte para o Futuro, produzido pelo seu partido, como foi constituído, como foi a execuibilidade do Ponte para o Futuro, inclusive o teto de gastos estava no preâmbulo desse projeto, como foi esse processo de aprovação do teto de gastos, presidente? Olha, duas coisas, né, Emília? A primeira delas é que, na época, eu era vice-presidente, mas eu sempre tive uma presença, naturalmente, muito significativa no meu partido, né? Fui presidente do partido há muito tempo, né, com vários licenciamentos, mas presidia o meu partido. E, num dado momento, a Fundação Ulisses Guimarães, que é o órgão, digamos, cultural do partido, né, nós produzimos um documento chamado Ponte para o Futuro, em que fazíamos uma série de sugestões, entre as quais teto de gastos, reformas gerais para o Brasil, impedimento do aumento do PIB, coisas dessa natureza. Isso foi por vários economistas, até liderados
no caso, estavam lá o Moreira Franco e o Padilha, eles levaram isso adiante, ouviram vários economistas, o professor Delfim Neto fez inúmeras sugestões, fez uma revisão depois para nós, e nós lançamos esse documento. Interessante, lançado o documento, até eu me recordo que o Levi, eu até tenho dito isso, o Joaquim Levi era ministro da Fazenda, e ele me telefonou e disse, ó, vice-presidente, tem 3 temas aqui que nós podemos aplicar já. Eu disse, Levi, essa é uma colaboração que nós estamos dando para o nosso governo. Eu era vice-presidente. Mas eu reconheço que a senhora presidente, não sei por quê, tomou aquilo como uma coisa de oposição. Como é que o vice-presidente, o partido do vice-presidente, faz sugestões dessa natureza, né? Bom, tudo bem. Aconteceu o que aconteceu depois, e quando eu cheguei lá, curiosamente, eu tinha um programa, que era o programa Ponte para o Futuro. E foi o que eu apliquei. Se você examinar a Ponte para o Futuro, você vai verificar que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a eliminação do PIB negativo, essas coisas todas, a reforma do ensino médio, estavam previstas lá na Ponte para o Futuro. E quando nós começamos com o teto para os gastos públicos. E aí, eu disse ao Meirelles, até ao Ilan, todos que participaram disso, né? Eu disse, olha, vamos mandar essa emenda constitucional ao Congresso para ver, logo no início, para ver qual é o apoio que nós temos do Congresso. Porque uma das coisas que o governante mais quer e me der é gastar dinheiro. Inclusive o presidente, se ele puder, para medidas populistas, ele precisa gastar dinheiro à vontade. Não é? E, de igual maneira, convenhamos, deputados e senadores também não querem ver muita diminuição das verbas do Executivo, né? Porque tem lá as suas naturais e legítimas postulações. Mas o fato é que é interessante, nós mandamos o teto de gastos, e você sabe, eu conto sempre isso, que é simbólico, mas muito significativo. Ele foi aprovado às 4h da manhã de um feriado na Câmara dos Deputados. Eram necessários 308 votos, nós obtivemos 366 votos, portanto, muito acima do necessário. E você sabe, eu falo que é na madrugada de um feriado, porque quando tem um feriado, muito naturalmente, os deputados vão para os seus estados um dia antes, né? E no caso, não, ficaram todos lá para aprovar o teto de gastos públicos. E assim é que nós conseguimos aprovar o teto. E dou mais um dado. Nós fixamos, no primeiro momento, o déficit em 179 bilhões, ao final do ano ficou em 159 bilhões, no outro ano nós fixamos em 159 no orçamento, ficou em 139 bilhões, e agora, quando chegou no governo, estava abaixo dos 139 bilhões, a significar que, paulatinamente, nós estamos caminhando para a ideia de que aquilo que você vai arrecadar é o que você vai gastar, num prazo de 10 a 12 anos. Foi mais ou menos assim. Sim. Vamos continuar ainda nas reformas, né? O senhor perseguiu muito esse título de reformista. Agora o país tem urgência ainda maior por reformas, mas parece não haver um ambiente muito positivo. Executivo e legislativo devem buscar, na sua opinião, propostas mais robustas ou simplificadas de reformas. E nos conte um pouquinho como se deu também o processo de aprovação da reforma trabalhista no seu governo. 2 coisas. Primeiro, eu acho que neste momento o Congresso e o Executivo têm que conversar, o diálogo, né? Eu falei o diálogo ali como coisa natural. Tem que conversar muito para ajustar os ponteiros, para ver, por exemplo, para dar sequência às reformas, como é que faz a reforma tributária, que eu não chamo de reforma, Emília, porque o vocábulo reforma em matéria tributária está muito queimado. Eu chamo de simplificação tributária ou desburocratização tributária, que é uma coisa que interessa muito ao empresariado em geral. As pessoas ficam assustadas com a burocracia tributária no nosso país. Então, tem que ajustar os ponteiros no Congresso e Executivo para saber qual é o projeto viável, né? Então, eles têm que acertar os ponteiros entre si. Primeiro ponto. E acho que isso pode ir para frente. A outra reforma, a chamada reforma administrativa, eu considero difícil. Eu fiz, é interessante, eu sempre proponho que se faça silenciosamente uma reformatação administrativa. No meu tempo, por exemplo, nós eliminamos milhares de cargos em comissão sem fazer reforma administrativa. Eliminamos, na época, muitas agências do Banco do Brasil, por exemplo, sem nenhum prejuízo para o Banco do Brasil e, naturalmente, reduzindo os custos, né? Agora, quando você fala em reforma administrativa, assim, globalmente considerada, as corporações têm muito poder, sabe, Emília? Elas vão ao Congresso Nacional e influenciam os senadores, deputados, né? Não é fácil fazer a reforma administrativa. E, finalmente, você me pergunta sobre como foi feita a reforma trabalhista. Eu considero
que foi fruto do diálogo também. Interessante. Você veja que não é fácil você fazer uma flexibilização do contrato de trabalho. E é uma flexibilização, Emília, que não alcança, não fere os direitos dos trabalhadores, porque isso foi feito por lei, e lei está abaixo do texto constitucional. E você se lembra que logo no início da nossa conversa, eu disse que os direitos dos trabalhadores estão no artigo 7º da Constituição. Você não tem como modificar nenhum dos direitos trabalhistas. Não é? Se houver algum contrato que modifique, você vai ao judiciário para reclamar. Mas nós conseguimos flexibilizar as relações trabalhistas, penso eu, com sucesso. E como é que foi? Eu chamei o Ronaldo Nogueira, o ministro, e disse, olha, você visite as federações de indústria, comércio, as federações sindicais e tente fazer uma composição para nós mandarmos mais ou menos articulado lá para o Congresso Nacional. Ele fez isso, quando eu tinha dificuldades, trazia os que se opunham a mim, nós conversávamos, etc. E com isso, Emília, no dia do que eu mandei para o Congresso, falaram no mínimo 5 ou 6 federações de indústria, comércio, etc., e 5 ou 6 federações sindicais. Nós mandamos uma coisa acordada para o Congresso Nacional. Você percebe que depois da reforma trabalhista, não houve greve, por exemplo, contra a reforma trabalhista. Houve sim, contra a reforma da Previdência. Aí era outra coisa. Mas a reforma trabalhista não. Nós conseguimos fazer fruto do diálogo. Eu acho que o diálogo sempre é muito produtivo no nosso país. Né? Eu vou insistir ainda na questão de uma reforma robusta e uma proposta simplificada, porque naquele nosso encontro de domingo, eu lembro que o senhor comentava que, enquanto o pessoal falava, o senhor governava, né? E procurava fazer, e se fosse presidente agora, talvez procurasse fazer algo mais simplificado. É isso a sua opinião? Em matéria tributária, é isso que eu penso. Viu? Em matéria tributária, eu acho que a simplificação, a desburocratização, traz vantagens fantásticas. Viu? Você sabe que muitas vezes eu, naturalmente, sempre tive contato com empresários, e não só aqui, mas no exterior. E o que se reclamava, vamos dizer, no tópico trabalhista, o número inacreditável de reclamações trabalhistas. Né? Primeiro ponto, assustava muito. Primeiro ponto. Segundo ponto, daí a flexibilização. Né? Daí o segundo ponto é a questão da burocracia tributária. As pessoas ficam assustadas com o número de tributos, com as exigências tributárias, a burocracia é fantástica. Eu acho que é o melhor caminho, porque quando se fala em reforma tributária, qual é o objetivo? Você vai reduzir tributos? Não reduz. Você não consegue reduzir a carga tributária, é complicado. Pelo contrário, o que às vezes se pensa, e até penso eu, deve evitar-se o aumento da carga tributária. Isso se deve evitar. Mas a desburocratização, acho que facilitaria bastante, seria bem recebida. Eu insisto um pouco ainda nesse ponto. Entre essas propostas que estão apresentadas, nós temos a proposta do API, que é defendida pelo presidente Rodrigo Maia, inclusive nós trouxemos também aqui no LIDE Ceará, no ano passado, o API para apresentar a proposta. Temos o Davi Alcolumbre um pouco, hoje inclusive deu uma declaração de ser contrário à proposta da Câmara. Lá, eu acho, se eu não me engano, a proposta é do Raul. Tem o Paulo Rabelo de Castro, que apresentou uma ideia, e temos também essa notícia do Ministério da Economia, que pensa numa simplificação, desonerando as remunerações até um salário mínimo e substituindo por um imposto de transações digitais, um novo tributo que não está sendo visto com bons olhos. Entre essas, qual seria a reforma tributária que o senhor defenderia? Eu faria o seguinte, viu, Emília? Eu chamaria todas essas figuras, que são figuras exponenciais da área tributária, inclusive Câmara, Senado e a Fazenda, né, a Economia do governo, Paulo Rabelo de Castro, o Aule, que tem um projeto trabalhado há muito tempo, e vamos tentar fazer aqui uma coisa em conjunto, porque para você aprovar uma reforma, olha, eu fui 3 vezes presidente da Câmara, em 2 delas eu tentei fazer a reforma, não foi para frente, porque ela envolve os interesses da União, dos Estados, dos municípios e do contribuinte. É uma guerra brutal. Então, olha, vamos tentar encontrar um meio termo entre todos nós e vamos fazer, sempre partindo da ideia da simplificação, vamos fazer uma coisa que seja palatável para estas 4 figuras que eu acabei de mencionar e vamos trabalhar, senão não sai a reforma tributária. A reforma do API, que é patrocinada pelo Rodrigo Maia, tem como autor o Baleia Rossi, né? Ela simplifica, de alguma maneira, o sistema. E acho que todos eles, mais ou menos, pensam numa coisa
natureza. Então, o diálogo aí é fundamental. As pessoas se reúnam, trabalham em conjunto, não é? Que foi como eu fiz com o teto de gastos, fiz com a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio. Eu acho que pode dar certo, mas tem que ser mais ou menos por aí. Para não esquecermos nenhuma reforma, vamos falar agora de reforma política, né? Que inclusive é uma das questões cobradas pelo próprio meio político. Em algum momento, o Legislativo tentou avançar, instituindo a chamada cláusula de barreira. Depois, o Supremo declarou institucional a lei, porém, algumas mudanças ocorreram recentemente com relação a financiamento de campanha e já há um encaminhamento para um voto distrital para 20 coligações nas eleições majoritárias. Como se vê hoje, em função da pandemia, em função do próprio cenário político, tendo aproximadamente 35 partidos políticos no Brasil, qual deve ser a priorização no trato disso, presidente? Bom, se eu quisesse radicalizar um pouco, como eu tenho proposto muitas vezes, eu diria que nós temos que caminhar para um sistema que não é mais o sistema presidencialista puro, mas é um sistema semi-presidencialista ou semi-parlamentarista. Qual é a vantagem desta? E não digo para agora, não é para o governo Bolsonaro. Talvez para 22, quem sabe para 26, não importa. Mas é um sistema de governo em que, digamos assim, quando você apontar o dedo para acusar alguém, você não acusa o presidente, você acusa o próprio legislativo, porque a função administrativa passa para o legislativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é possível a todo momento. Nós temos movimentos que visam impedimento de presidente, impeachment, que cria um trauma institucional, eu reconheço este fato, né? Ao passo que no semi-parlamentarismo, que nós estamos sempre insistindo, né? Você tem a queda do governo sem trauma institucional. Você tem a queda do governo, uma coisa natural do sistema parlamentarista, né? Eu não quero um sistema parlamentarista puro, do tipo rei reina, mas não governa, mas um sistema em que o presidente tenha funções, mas as funções administrativas realmente caibam ao Congresso Nacional. Este é um ponto. Agora, se isso não é possível, eu quero dizer a você que é complicadíssimo governar com 35 partidos. No meu governo, eu tinha cerca de 18 partidos, 17 partidos que apoiavam. Eu tinha que conversar com 17 líderes, 17 presidentes de partidos. É claro que, para o meu paladar, eu conversava com deputados, senadores, eu conversava com todos. Não é? Mas não é fácil. Se você pega o sistema americano, se os democratas estão no poder, eles conversam com o líder do Partido Democrata. Né? Se são os republicanos, você conversa com o líder do republicano. Né? Então, isso nós temos que fazer um enxugamento. Agora, como se faz o enxugamento sem traumas? Eu acho que o enxugamento já foi matéria discutida lá na Câmara, no tempo que eu estava lá, você fazendo um sistema, Emília, que permita a chamada federação de partidos. Então, você reúne numa eleição, você reúne 6, 7 partidos que lançam candidatos, mas com obrigatoriedade de que eles permaneçam juntos durante o mandato inteiro. Não é? Ora, se 6, 7 partidos num mandato se mantêm juntos e depois no outro você consegue manter a mesma equação, esses 6, 7 partidos acabam se transformando num único. Não é? Então, reduzir o número de partidos é importante, mas não é fácil. Então, tirar a identidade deles agora não é uma coisa singela. Então, é preciso alguma elucubração, digamos, estratégica, né, para poder diminuir o número se nós mantivermos o sistema presidencialista. Se formos para o semiparlamentarismo, com toda certeza, os partidos se reduzem com toda certeza. Perfeito. Eu vou aqui a uma pergunta do Raul Amaral, do AR Amaral Advogados. Ele primeiro cita que teve presente na aula que o senhor deu na Universidade de Lisboa, quando vice-presidente da República. Ele participa aqui do nosso Líder de Justiça. É uma honra, pelo destacado saber sobre o direito constitucional, ouvi-lo. E ele também pergunta: senhor presidente, como o senhor vê posicionamentos políticos ideológicos do STF, como na interferência do mérito administrativo, atribuição exclusiva do presidente à nomeação de cargos, como superintendente da Polícia Federal, ou ainda os governadores, por decretos, atos administrativos por excelência, se sobrepor às determinações do presidente, decretando atividades essenciais por delegação da lei que declarou o estado de calamidade?
Olha, primeiro quero cumprimentar o Amaral, que, segundo ele disse, esteve conosco lá em Lisboa já há um bom tempo, né? Quando eu dei algumas aulas lá. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que ele, como bom jurista que é, ele levantou questões importantíssimas, né? A primeira delas, referentemente a um suposto posicionamento ideológico do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu, com toda franqueza, não acho que haja exatamente esse fundamento, essa razão ideológica para as decisões do Supremo. O que o Supremo muitas vezes faz, quando a literalidade do texto constitucional não é muito clara, ele interpreta sistemicamente o texto constitucional para revelar algumas decisões. Eu dou o exemplo clássico da anencefalia, né, por exemplo, que foi um exame do texto constitucional. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ele pergunta se essa interferência na administração pública, né, por exemplo, nomeia ministro, o Supremo suspende a nomeação do ministro. Né? Realmente ele parte de uma literalidade muito forte do texto constitucional, porque está dito lá que é competência privativa do presidente da República a nomeação de ministro, do Departamento Federal, etc, etc. Então, aquilo que é privativo de alguém, no texto constitucional, priva outrem da prática daquele ato, quer dizer, ninguém pode praticar aquele ato. Agora, o que pode haver, eventualmente, é um chamado desvio de finalidade, que é o que tem servido para a argumentação daqueles atos que o presidente pratica e que o ministro Supremo suspende. Né? Eu acho que aí depende também de um bom diálogo sobre o foco jurídico. Eu dou um exemplo meu, viu, Emília? Você sabe que eu decretei um indulto no ano de 1917, porque todo ano o presidente, no Natal, concede um indulto, né, a condenados. E interessante, houve uma manifestação, acho que na época, acho que foi da Procuradora-Geral da República, que pediu liminar para suspender o meu ato, ao fundamento, alardeado muito por alguns que trabalham nessa área, né, no Ministério Público, na magistratura, de que isto daria liberdade a mais de 100, 200 envolvidos na chamada Lava Jato. Eu confesso que nunca vi isso daí, eu me surpreendia com aquilo, né? Mas o fato é que foi concedida a liminar. E concedida a liminar, suspendeu-se o indulto, que só veio, veja bem, aqui eu acho grave, só veio a ser examinado pelo Supremo 1 ano e meio depois, quase. Com isto, e por que foi examinado? Porque a Defensoria Pública, que defende os mais pobres, aqueles que não conseguem pagar advogados, né, entrava a todo momento com petições dizendo, olha, há milhares de pessoas presas, pobres, que já podem se beneficiar do indulto, e não tem sentido paralisar isso daí. Né? E daí, realmente, 1 ano e 2 meses depois, o Supremo decidiu que a competência era do presidente da República, portanto, minha, não havia como interferir nessa questão. E interessante, até depois eu fui examinar dos tais dos lavajatistas que estavam condenados, não havia mais do que 6 ou 7, né? E que já tinham até cumprido 1/6 da pena, portanto, já poderiam sair. Então, veja que às vezes essa interferência cria problemas, mas você tem que saber que o Supremo tem a palavra nessa matéria. Paciência. O Rui Barbosa que dizia, né? O Supremo tem até o direito de errar por último, digamos assim. Não estou dizendo que ele erra, mas tem o direito de, porque é a última palavra. Isso dá, digamos assim, sustenta a democracia. Você obediente, e eu era obediente, muito bem, suspendeu. Vamos esperar, vamos peticionar, vamos contestar juridicamente, mas era um diálogo de natureza jurídica. Né? Então, de fato, há uma preocupação em relação a isso, mas eu não creio que o Supremo esteja agindo indevidamente nessas matérias. Né? Perfeito. Ainda continuando nessa questão que nós estamos assistindo quase que diariamente, desse choque entre poderes, né? A pergunta é do Henrique Araújo, colunista de política do jornal Povo. O senhor avalia que a normalidade institucional do país, como avalia choque entre o ministro Gilmar Mendes e o Ministério da Defesa? Gilmar falou que o Exército se associa a um genocídio. Concorda com a afirmação e como vê a presença de militares nesse governo, presidente? Olha, o que ocorre é o seguinte, a palavra que o ministro Gilmar Mendes usou foi uma palavra que tem, digamos assim, não é apenas uma significação vocabular
interessante, é uma significação meio histórica, né? Genocídio é uma coisa meio, a significação é meio histórica. Então, as pessoas dizem, olha, ele está propondo, imagine se o governo está querendo eliminar uma raça inteira, um setor inteiro da população. Não é isso. Eu não creio, e eu conheço razoavelmente os ministros, né? Conheço bem o ministro Gilmar, eu sei que ele não disse com essa intenção. A observação, ele usou uma palavra mais forte, que também no dicionário pode ser visto como eliminação de pessoas, enfim, simplesmente, mas não é de uma raça, de um setor, ou dos indígenas, que seja. Né? O que ele quis significar foi o seguinte, olha aqui, se eu fosse traduzindo as palavras dele, né? Olha aqui, lá no Ministério da Saúde tem que ter médicos, porque a observação mais central dele não era exatamente em função do ministro, era em função dos militares que foram para o Ministério, né? Que eram 15 ou 20, uma coisa assim. E ele diz, olha, nessa atividade tem que ter médicos, tem que ter profissionais. Né? Então, eu não creio que ele tenha agredido o Exército ou agredido as Forças Armadas. Não há nenhuma razão para isso. Primeiro ponto. O segundo ponto é que quando acontecem essas coisas, você tem que dialogar. Olha aqui, Emília, se fosse assim, eu não conseguiria governar, porque no meu tempo, toda vez que eu ia inaugurar alguma coisa, tinha um grupo de 40, 50 pessoas que ficavam gritando fora Temer. Né? Então, você tem que compreender essas coisas. O que deveria ser feito? O que foi feito agora, muito recentemente. Você de volta, Temer, né? Pois é. Você vê que até o presidente Bolsonaro acabou tomando uma atitude, ligou para o Gilmar, o ministro Gilmar, o Gilmar ligou para ele, depois pediu para o ministro da Saúde ligar para o Gilmar. Qual é a ideia? A ideia do diálogo. Vamos esclarecer essas coisas, porque essas coisas criam um noticiário que só abala a confiança no país. As pessoas ficam, nós todos do povo, o povo todo, fica assustado com isso. O que será que vai acontecer? Né? Aí sim, aí nós teríamos, veja bem, já não seria mais aquela crise política que você imaginou, mas uma crise institucional. E não é isso que o Gilmar prega, ao contrário. Eu sou testemunha, mas várias vezes conversei com ele, muitos momentos ao longo do tempo. Né? Ele preza enormemente as Forças Armadas. Agora, na concepção dele, que é a minha concepção, cada um tem que exercer as funções que a Constituição lhe entrega. Né? Então, quando vai um militar para o governo, não significa que ele vai agir lá como militar. Ele vai para um cargo civil, tem que ser tratado como civil. Né? Então, os militares prestam relevante serviço ao país, mas o que ele quis dizer é o seguinte, cada um no seu pedaço. Foi simplesmente isso. Deram uma força muito vigorosa a isso, que é aquele desejo, sabe, Emília, dizer, vamos estender a corda, vamos distender, não vamos distender, nós vamos estender, vamos puxar a corda, né? Para que haja todo mundo, né? Todo mundo briga com todo mundo. Não é isso que o país precisa. O país precisa de serenidade, de paz, de tranquilidade, né? Que, aliás, volto ao meu vício profissional, é o que determina a Constituição Federal. Mas, na verdade, quando há essas brigas monumentais, está havendo desobediência à Constituição. Não creio que o Gilmar tenha feito com esse objetivo. Tem absoluta convicção. Ele usou uma palavra forte, porque ele é enfático nas suas falas, mas não usou a palavra genocídio no seu sentido histórico. Usou mais num sentido, digamos, vocabulário mais trivial. Ou seja, não se pode... Tem muita gente morrendo, é preciso evitar que muita gente morra. Foi isso que ele disse. Perfeito. Vamos entrar agora no tema de política internacional, certo? Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa crise Estados Unidos-China e qual a postura que o Brasil deveria assumir nesse processo. Você sabe que eu sou prego e sempre preguei, falei isso nas 3 vezes que abri os trabalhos da ONU, o Brasil abre os trabalhos da ONU, né? Em Davos várias vezes. O Brasil é multilateralista. Nós temos multilateralista no sentido de universalista, nós temos que nos dar bem com todos os países, por razões óbvias, que são as razões comerciais. Você veja, vamos pegar China e Estados Unidos, né? Que estão aí disputando entre si posições tais e quais. A China é nosso maior parceiro comercial. Você imaginou se a China fecha as portas para o Brasil? O que vai acontecer com a soja, minério de ferro, carne? Né? Primeiro ponto. Segundo, quem é o segundo parceiro comercial é os Estados Unidos. Então nós temos que nos dar bem com a China e com os Estados Unidos. E de resto, com todos os países. Nós não temos que entrar em briga de terceiros, porque é uma coisa que eu digo, Emília, pela minha experiência, se um dia a China fechar as portas para o Brasil, sabe de quem ela vai comprar soja, por exemplo? Dos Estados Unidos.
não quer estar brigando. Entendeu? Então, não há razão para esse eventual isolacionismo. Ao contrário, nós temos que ser multilateralistas, que é o que não só a Constituição determina, mas que o que o aspecto comercial, importação, exportação, determina ao nosso país. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não temos que entrar em briga de terceiros. Como o senhor citou aí a soja, eu quero lembrar aqui que nesses últimos dias o Brasil foi pauta, né, em vários veículos internacionais com o avanço do desmatamento da Amazônia, inclusive alvo de manifestações pacíficas, mas de fundos estrangeiros e até de empresários locais, com documentos dirigidos ao vice-presidente, o general Hamilton Mourão. De outro lado, nós temos que reconhecer que nós temos um agronegócio moderno, alinhado com as questões ambientais, que também se ressentem das investidas ilegais que ocorrem na floresta, o que pode até comprometer muito alguns dos nossos mercados. O vice-presidente vem reconhecendo o dano, mas citando que não há verba nem estrutura para realizar esse trabalho de combate. O que precisa ser feito? Há exploração internacional, na sua visão, desse fato? Olha, eu lamento dizer que há uma certa exploração. Não quero dizer que não haja agressão à floresta amazônica. Mas quando, e até me sirvo aqui de uma entrevista formidável que o Aldo Rebelo deu à CNN, mostrando o que acontece nessa questão da Amazônia. Ele conhece a Amazônia como poucos. E ele mostra exatamente isso, esses interesses de natureza internacional. Porque o noticiário, Emília, quando você lê, dá a impressão que lá na floresta amazônica daqui a pouco vão restar 3 ou 4 árvores. Quando são, aquilo é uma imensidão. Ele mostra que cerca de 82% ou mais, 92% da floresta está preservada. Né? É a maior reserva ambiental do mundo. Né? De fora a parte, até aproveitando a história do meio ambiente, né? Você sabe que no meu período eu criei a maior reserva marinha que o mundo conhece, uma reserva nas extremidades de São Paulo, que equivale à soma dos estados da Alemanha e da França juntos. Né? A maior reserva ambiental. Aumentamos a Chapada dos Veadeiros em 4 vezes, enfim, nós estamos cuidando do meio ambiente, cumprindo, aliás, o Acordo de Paris. Agora, neste episódio da Amazônia, eu acho que há um pouco essa ideia, porque o Aldo até perguntava para países, né? Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, e ele conta que ele perguntava para membros da Noruega, da Suécia, né? Olha, vocês têm no seu sistema jurídico a tal reserva legal? Quanto tem de reserva legal aqui? Daí, muito sem graça, né? A pessoa diz, não, aqui nós não temos isso, não temos história de reserva legal, não cuidamos disso. Né? Então, além disso, eu até invoco a palavra da excelente e eminente ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem mostrado que o agronegócio não tem se servido da Amazônia, não, para ter o prestígio que tem. Ele usa outras áreas que, muito menos a área amazônica. A área amazônica só usa aquele que legalmente está autorizado a usar. Fora daí, não tem utilização. Então, nós precisamos tratar com muito cuidado. Então, qual é a minha conclusão? Primeiro, nós temos que preservar o meio ambiente, preservando a Amazônia, sem dúvida alguma, né? com eventuais autorizações que sejam dadas a gente que mora lá, a gente que explora pequenos pedaços de terra. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos que saber que nós temos áreas agriculturáveis no Brasil que, neste momento, até independem da floresta amazônica. Perfeito. Esse ano, presidente, nós temos eleições americanas e nós sabemos que ela tem um poder de influenciar outras eleições ao redor do mundo. De algum modo, nós vimos isso recentemente, nessa onda de nacionalismo. E agora, diante dessa crise, os Estados Unidos parecem não ir bem, seja na crise sanitária, como também acerca do tema racial, que, lamentavelmente, ainda não é uma agenda vencida no continente americano. E esses são fortes fatores de influência nas eleições americanas, com a tentativa, de um lado, da reeleição do Donald Trump pelo Partido Republicano e a tentativa de eleição do Joe Biden, né, pelos democratas. Dentro de tudo isso que está acontecendo, que consequências podem trazer para o Brasil? A reeleição do Trump ou a eleição do Biden? Bom, a reeleição do Trump facilita, convenhamos, politicamente a vida do presidente Bolsonaro. Né?
Diferentemente, a eleição do Biden, acho que não facilita a vida do presidente Bolsonaro. Não foi sem razão que um ex-assessor lá do Trump, o Bolton, né, ele sugeriu que, em entrevista, que o presidente Bolsonaro ou grupos dele mantivessem contato com o democrata, com o Biden, né, com os democratas. E eu acho que o Biden, eu conheço, tomo a liberdade de dizer, que eu conheço bem o Biden, eu estive umas 5 ou 6 vezes com ele, nos mais variados eventos, até quando era vice-presidente, depois como presidente, né? Assim, mais vezes até, estivemos juntos, ele é professor de direito constitucional, então nós tratávamos de muitos temas, até fora da questão governamental. Ele é uma pessoa de um diálogo facílimo. Eu acho que essa proposta do Brasil diz, olha aqui, lá ganha quem ganhar, paciência, nós queremos uma boa relação institucional. A relação não há de ser pessoal, de presidente para presidente, mas de Estado para Estado. O Estado brasileiro para o Estado americano. Acho que essa seria a melhor posição para o nosso país. Né? Tocando agora no ponto da educação, né, que é tão importante, tão defendido pelo LIDE, foi muito valorizado no seu governo também. Inclusive, eu já tinha mencionado, o senhor contou com a colaboração dos maiores ministros da educação que o país já teve, que foi o Mendoncinha. O que falta, presidente, para nós resolvermos essa questão, esse problema da educação pública no Brasil? E aqui eu me refiro especialmente ao ensino fundamental. Olha, eu acho que sempre falta para a educação, sem embargo, de nós termos sempre direcionado verbas para a educação, mesmo depois do chamado teto de gastos públicos, nós aumentamos o orçamento da educação. Mas falta investimentos cada vez maiores, primeiro ponto. Segundo ponto, falta implementar, penso eu, Mendonça fez um belíssimo trabalho com a reforma do ensino médio, né? Implementar todos os valores, digamos, legais estabelecidos pela reforma do ensino médio. Especialmente falta também, viu, Emília, a implementação de uma regra que nós criamos 500 mil vagas de ensino em tempo integral. E até o objetivo era criar logo em seguida mais 1 milhão de vagas, que tenham esta regra duas vertentes, uma vertente social e uma vertente educacional. A vertente educacional porque o aluno fica mais tempo na escola. E a social, um país pobre como o nosso, as crianças que vão para a escola, elas se alimentam na escola, daí a sua vertente social. Eu não pude fazer esse 1 milhão de vagas porque, enfim, o governo foi curto, né? Mas eu acho que essas coisas seriam importantes, e especialmente para o ensino fundamental, porque no ensino fundamental a criança se alimentando na escola, não é? Ficando na escola, a tendência é aprender cada vez mais, né? Eu acho que isso é que precisa. Agora, isso tudo é um processo, né? Lamento dizer que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de um ano para o outro. No passado, nós prestigiamos muito o ensino superior. Interessante, eu pregava muito que nós deveríamos prestigiar o ensino médio, especialmente o ensino técnico, porque muitas vezes a pessoa não consegue chegar na universidade, mas faz um ensino técnico que lhe permite um emprego adequado, né? E acho que isto, de alguma maneira, a reforma do ensino médio fez, né? Previu essa hipótese. E acho que no ensino fundamental o que precisa é isso, investir cada vez mais. Se o governo pudesse, por exemplo, agora, criar mais 1 milhão, 2 milhões de vagas no ensino integral, não é? Faria um grande bem para o ensino fundamental. Perfeito. Presidente, nós vamos ter agora eleições municipais em novembro, né? Já vimos, como eu mencionei no início, várias transformações sobre o financiamento de campanha através dos fundos eleitorais, doadores, pessoas físicas e não jurídicas, campanhas mais curtas também. Mas agora temos ainda a pandemia, com o eleitorado um pouco disperso, acompanhando essas disputas políticas nacionais que se sobressaem no cenário. Isso favorece os candidatos municipais, prefeitos e vereadores, e acaba sendo um pouco mais arriscado para o eleitor, que vai estar pouco atento ao perfil dos candidatos na hora de votar. Todo esse cenário político, não. Eu acho o seguinte, eu faço uma distinção entre as capitais, por exemplo, onde muitas vezes, especialmente grandes capitais, onde se federaliza, digamos assim, a campanha municipal. Então, os eventos nacionais têm influência nas grandes capitais, e até mesmo assim,
um pouco nos grandes municípios. Agora, na grande maioria dos municípios, Emília, a minha experiência, pelo menos, revela que as questões locais, os anseios locais é que decidem a eleição. Você vê que mesmo em matéria política, interessante, muitas vezes há, digamos, alianças entre partidos que você jamais poderia imaginar. Eu já vi aliança do PSDB com o PT, com o PSOL, com o PMDB, tudo dependendo das questões locais. Então, de fora a parte, uma eleição para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eu acho que essas, sim, elas se influenciam pelo aspecto nacional, né? Por isso, a pandemia poderá ter as suas repercussões nessas eleições. Nos demais, não, viu? Nos demais, o sujeito, sabe o que é? O sujeito encontra, o eleitor encontra o candidato na rua, encontra no bar, né? Então, acho que as questões locais serão decididas localizadamente. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui do Flávio Roveri, que é jornalista do Diário do Nordeste. O MDB no Ceará, por exemplo, tem tido dificuldade de formar chapas com bons candidatos, inclusive na capital. O partido está em decadência. O que é preciso para resgatar a força do MDB? O mesmo Flávio, ele citou, também fez uma outra pergunta. Recentemente, o ex-presidente reconheceu que a propaganda da reforma trabalhista foi exagerada, porque não criou muitos empregos. Qual a avaliação que o senhor faz hoje da reforma? A gente avaliou um pouco, mas eu quis trazer essa pergunta dele. Em primeiro lugar, né, eu estou naturalmente um pouco afastado das lides políticas e partidárias, né? Mas eu sei que o PMDB tinha e tem no Eunício Oliveira, que é um líder do PMDB aí no Ceará, uma grande figura, né? Eu tenho a impressão que ele continua aí fazendo sua atividade partidária e vai verificar como levar adiante essa questão de uma eventual candidatura em Fortaleza e nos municípios do Ceará, né? Ele sempre teve grande presença, continua tendo grande presença e poderá, naturalmente, colaborar com o PMDB nacional na medida que incentive as candidaturas locais. O PMDB ainda tem o maior número de prefeitos no país, né? E eu sei, tenho informações de que o que se busca aqui com o Baleia Rossi, com os PMDBistas aqui de Brasília, é manter ainda um bom número ou um maior número de prefeitos municipais. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão trabalhista é interessante. Você sabe que quando nós produzimos a reforma trabalhista, o primeiro efeito foi paralisar o desemprego, porque o desemprego ia numa onda crescente, eu não sei se nós não chegaríamos a 20 milhões de desempregados naquela oportunidade. Paralisou, primeiro ponto. Segundo ponto, como toda lei, ela não produz efeitos imediatamente, mas eu dou um dado numérico, não é um dado corretíssimo, mas é uma coisa mais ou menos assim, Emília. Você tinha, em 2016, um número no CAGED, né, que é o órgão lá que cuida dessa coisa de enumerar os desempregados, né, uma redução, aliás, um aumento ainda de 1 milhão e não sei quanto, 1 milhão e 300 mil. Em 2017, tinha 200 mil. Em 2018, quando terminava o governo, tinha 30 mil. Ora, isso é resultado do quê? Da flexibilização das relações de trabalho. Sobre mais, ainda houve, como a economia melhorou, a atividade informal cresceu enormemente. Eu só dou um exemplo aqui a vocês, que é o seguinte: nós uma vez abrimos um crédito de 3 bilhões de reais para quem ganhava até 500, 600 reais, para poder abrir um pequeno negócio. Podia tomar emprestado 15 ou 20 mil reais, uma coisa assim, né? Isso se esgotou mais ou menos em um mês e meio. 1 milhão e 200 mil pessoas foram pegar o empréstimo. Aí nós abrimos um novo crédito, mais 4 bilhões, que ia dar mais 1 milhão e meio de pessoas, mais ou menos. Para quê? Para instalação de pequenos negócios, né? E você veja que é interessante, quando chegou o governo Bolsonaro, ele deu sequência ao que nós vimos fazendo, né? Tanto que a inflação continuou a cair, os juros continuaram a cair, não é? O que aconteceu foi a pandemia. A pandemia deu um problema sério, né? Que, enfim, saiu tudo dos trilhos. Agora é preciso passar a pandemia e voltar aos trilhos. O senhor falou aí do governo Bolsonaro. Foi tranquila a transição, presidente? E outra curiosidade minha, como o senhor avalia a relação do presidente Bolsonaro com o vice-presidente Hamilton Mourão? Primeiro, não só foi tranquila, como civilizada, né? Porque acho que nunca houve uma transição tão civilizada como a que nós fizemos. Tão logo eleito o presidente Bolsonaro,
Ele me visitou, já eleito, né? E daí montamos um gabinete de transição. Tinha o pessoal indicado por ele e o pessoal indicado por mim, lá na Casa Civil, com o Pagili e outros. Né? Eles trabalharam aquilo durante 2 meses e meio, 3 meses, uma transição tranquilíssima. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa coisa da relação do presidente com o vice-presidente Mourão, eu acho muito fértil. Eu acho que eles se dão muito bem. Pelo menos o que vem a público é de uma relação muito estável, muito tranquila e governativa, como convém. Porque aqui no Brasil, no geral, o que acontece é o seguinte, né? As pessoas não querem dar muito espaço para o vice. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, você pode perceber, quando o presidente Trump aparece, quem está ao lado dele é o Mike Pence, é o vice-presidente. Quando o Obama aparecia, era o Joe Biden. Até tem uma foto muito ilustrativa do momento em que resolveram pegar o Bin Laden. Né? E tinha uma salinha, na salinha estavam o presidente da República, o Joe Biden, a Hillary Clinton, que era secretária de Estado, e um general. Por quê? Porque lá eles têm a consciência de que se acontecer alguma coisa com o presidente, o vice tem que saber de tudo. Aqui não, a tendência é afastar o vice. Não acredito que aconteça isso com o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Mourão. Acho que eles têm uma ótima relação institucional. Tomara. Ainda sobre o PMDB, algumas vezes, né, muitas das vezes, abriu mão de concorrer à presidência. Em 2022, o PMDB terá candidato à presidência? Vai partir para uma candidatura forte? Aí é preciso esperar, né? Não se sabe o que vai acontecer no mês que vem. Imagine em 2022, né? Tem que esperar um pouco. Agora, o MDB é interessante ao longo do tempo, você tem razão. Ele transformou-se num partido congressualmente muito forte, né? Tanto que os grandes avanços de natureza econômica, de natureza social, desde o tempo do governo Fernando Henrique, o governo Sarney, né? E todos os demais governos, mesmo os eventos sociais do governo Lula e sequencialmente da Dilma, da presidente Dilma, tinham apoio do MDB. O MDB é que dava amparo, tornou-se um partido congressualmente muito forte. Né? Pois não. Vamos voltar aqui para a questão da recuperação econômica, né? O senhor já citou aí no início que o seu exemplo, né, que pegou o país com queda no PIB e entregou um país diferente, toda essa previsão aí, toda essa estimativa que nós estamos acompanhando aí, também de queda no PIB agora com esse cenário, mas o senhor acredita que nós podemos ter uma recuperação econômica relativamente rápida? Qual a previsão que, na sua avaliação, é possível fazer? Rápida eu não saberia dizer, mas que ela é possível, é possível. E de que maneira? Primeiro, com investimentos estatais. Né? Você veja que o próprio Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, né? Ele logo falou em aplicação de 30 bilhões, que não é muito, mas é uma boa verba, nas obras de infraestrutura. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso incentivar os investidores nacionais, dar-lhes segurança jurídica. E, de igual maneira, e aqui eu faço um corte, por isso que é muito importante, sabe, Emília, essa fotografia, digamos assim, do presidente, com os presidentes dos poderes, com os partidos políticos, com os governadores, porque isso causa uma boa impressão lá fora, porque nós vamos precisar muito de investimentos externos. Você sabe que aí fora, eu sempre leio, né, e sei, há trilhões de dólares que querem escolher países para investir, até porque lá fora os outros hoje são negativos. Então, nós precisamos dar uma boa visibilidade externa do país, porque isso é que vai ser importante para esta equação, quer dizer, a aplicação dos dinheiros públicos, estatais, da iniciativa privada brasileira, né, e do investimento estrangeiro. Então, rápida não será, mas ela é perfeitamente possível. Presidente, quais os conselhos o senhor daria para preservar essa capacidade de diálogo, de construção de uma agenda de desenvolvimento econômico e social? E quais os conselhos também o senhor daria, especialmente sobre essa capacidade de conversar entre os poderes e estabelecer consensos para uma agenda Brasil que nós tanto precisamos? Olha, eu não dou conselho, eu sempre digo do palpite, né? Eu estou fora, então, mas eu dou palpite, interessado que todos somos no nosso país. Eu acho, Emília, que é preciso encontros, dialogar. Eu dialogava muito, eu confesso a você, eu começava às 7h30 da manhã, 8 horas, e até meia-noite. Dialogava com empresários, portanto, dialogava com a sociedade,
dialogava com os sindicatos, dialogava com o Congresso Nacional, dialogava com o Supremo. Nós temos que ter boa relação com o Supremo, porque muita coisa você depende do Supremo. Você veja o Executivo, edita leis, projetos de lei, que precisam ser aprovados pelo Legislativo. Edita medidas provisórias que têm um prazo de validade, têm que ser convertidas em lei pelo Congresso. Então, é o diálogo, sabe? De alguma maneira, de alguma maneira eu vejo que o presidente Bolsonaro, eu já dei palpites lá atrás a respeito disso, ele tem feito isso. Agora ele chama lá deputados, senadores para tomar café, conversar, etc, etc. E tem que fazer disso uma regra. Eu fazia isso com a maior tranquilidade e até confesso com muito prazer, com muito gosto. E isso é que dava certo, né? O conselho que eu dou é singelo, né? Dialogue e cumpra a Constituição. Que é muito importante, por sinal. Presidente, infelizmente a nossa live chegou ao fim. Eu quero dizer da honra que eu tive em recebê-lo, quero também agradecer imensamente a sua deferência com o LIDE Ceará. Eu fico certa de que nós viabilizamos aqui um momento único para as importantes lideranças que integram o nosso grupo. Mais uma vez, obrigada e lhe passo para as considerações finais. Então, eu só quero agradecer a gentileza, a delicadeza que você e todos tiveram em me ouvir durante mais de uma hora e pouco, né? Acho que foi um gesto de muita afetividade cívica, né? Eu agradeço muitíssimo, acho que vale a pena. Eu, quando posso, eu dou uns palpites, como disse a você, e acho que nós todos temos que fazer o que o LIDE faz, né? Unir as pessoas, trabalhar, discutir os problemas do país, porque é da discussão, vou dizer uma obviedade, que nasce a luz, né? Eu espero que tenha sido útil essa conversa que nós tivemos com todos os integrantes do LIDE aí do Ceará. Foi muito, e a sua voz como liderança é muito importante nesse caminho do diálogo e da pacificação no Brasil. Muito obrigado, presidente. Fique com Deus. Uma quinta-feira Também, uma boa abençoada. tarde. Tudo de Muito bom. Boa obrigado. tarde. Obrigada. Igualmente. Um abraço. Um abraço.